Em Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus inicia o Sermão do Monte com uma das declarações que é o centro e deve ser o centro de nossa reflexão em toda a nossa vida. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E comentando um pouco esse versículo, esse assunto de pobre em espírito, eu gostaria de trabalhar aqui com você em alguns poucos minutos, sobre o que seria isso e que implicações isso gera na nossa vida e como é que a gente pode aplicar essa realidade de ser pobre em espírito e que reino é esse que nos está preparado. Então, de forma bem objetiva, o que é ser pobre de espírito? Pobre em espírito é não dependermos de nós mesmos, é reconhecer a nossa fraqueza moral, espiritual, a nossa absoluta dependência e necessidade de Deus, de onde vêm todas as riquezas e virtudes, e depender e confiar em Cristo, em quem estão escondidas todas as riquezas e tesouros existentes. Reconhecer a nossa dependência de Deus e viver uma vida em que nós não somos o centro, mas Ele é o centro, em que nós não somos aquele a quem merece glória, mas viver para a glória de Cristo e viver para a glória de Deus, segundo o que Ele diz que é correto e não segundo o que eu sinto ou penso ou aprendi que é correto, senão de Sua palavra e revelação, é o que nos faz pobre em espírito. Porque a nossa realidade de pecadores é uma realidade caída, pobre, vil, perversa, mas em confiança em quem Deus é e confiando a nós mesmos, a nossa história, o nosso futuro, a Deus, que tem todo o controle e toda a soberania sobre tudo e todos, nós vivemos a alegria, isso que Jesus vem chamar de bem-aventurados, que é uma prosperidade completa, muito mais do que alegria como nós estamos acostumados a pensar, no sentido eufórico, ou efêmero, ou passageiro, mas algo que nos completa e nos satisfaz de forma real, porque, acima de tudo, é a presença de Deus, porque Deus não habita com o arrogante, não habita com o orgulhoso, mas essa bem-aventurança, essa alegria, essa satisfação e prosperidade, ela vem para aquele que reconhece a grandeza, a majestade de Deus e a vileza, a pequenez e a nossa necessidade quando refletimos sobre nós mesmos. Acontece que nós precisamos refletir a respeito de Adão, por exemplo, que recebeu um comando muito simples. Adão viveu uma aliança de obras, né? A Adão foi dito que a única coisa que ele precisava fazer, além de trabalhar naquilo que Deus lhe deu para cuidar do jardim, dar nome aos animais, Adão precisava não comer do fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal. Porque fazendo assim, Adão se tornou um idólatra, um idólatra de si mesmo. Porque foi dito a Eva, e Adão comprou essa ideia, foi dito a Eva de que eles seriam iguais a Deus quando comessem do fruto, conhecendo do bem e do mal. Então Adão, ele foi um idólatra de si mesmo ao comer do fruto. E nós, quando pecamos, somos idólatras, ególatras, né? Olhando para nós mesmos como os donos da verdade. E essa realidade de ser pobre em espírito é a realidade de que nós não confiamos nos nossos méritos, nós não confiamos nas nossas categorias, virtudes, habilidades, mas nós confiamos em Cristo, na sua obra, na sua ressurreição, no sacrifício perfeito e completo que nos leva diante de Deus cobertos de um sangue puro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Acontece que Jesus, nesse versículo, dizendo sobre os felizes,
que são pobres em espírito, ele vem falar que a nós será dado o reino dos céus. Reino esse que não nos será dado por mérito, por escolha pessoal nossa, mas porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo e preparou um cordeiro para tirar o nosso pecado, revelando assim a sua face misericordiosa. E agora por fé, essa fé que nos foi dada pelo Espírito Santo, que revelou ao nosso coração a nossa maldade, a necessidade de justiça e de juízo sobre nós, que foi colocada em Cristo e sobre Cristo Jesus, essa graça, ela também inclui a receber o reino de Deus, que é a sua vida completa, que é o governo de Deus estabelecido não só na nossa mente, não só nos nossos sentimentos e não só nas nossas escolhas, mas no nosso corpo, que será transformado. Viver o reino de Deus é receber um novo corpo, morar numa nova terra, num novo céus, é ter comunhão com Deus, é viver a presença real desse Senhor que está disponível a todos quantos creram. Agora existem algumas implicações práticas dessas afirmações que eu fiz aqui, que a Bíblia deixa bem claro para nós. Quem é pobre em espírito não toma conselho só consigo mesmo e não toma conselho só com homens, mas vive uma vida de quebrantamento e de disposição e devoção a Deus, onde as decisões de sua vida são pautadas no que Deus diz, ou seja, a sua palavra, revelada ao longo da história ao seu povo escolhido. A Bíblia não é para nós só um instrumento educativo, não é só para nós um instrumento de revelação de quem Deus é, e não é só para nós uma regra de fé e prática, mas ela é para nós o trilho desse reino que nos é dado quando, refletindo na palavra de Deus, o pecado vai sendo extirpado, a concupiscência vai sendo suprimida e a nossa carne, que é esse desejo desenfreado de fazer o mal, vai sendo subjugada, dando lugar ao controle e ao domínio do Espírito Santo que agora veio habitar em nós. Então, ir à palavra de Deus, refletir sobre ela, meditar dia e noite, estudá-la, conhecê-la, lê-la, ouvi-la, vê-la e ouvi-la exposta, é para nós motivo de alegria, gratidão, saúde, não só para o nosso corpo, não só para a nossa alma, não só para a nossa mente, sentimentos, relacionamentos, mas saúde completa, saúde espiritual, que é de onde vem todo bem para nós, a partir do Santo Espírito de Deus. Então, aplicando isso de forma prática, quem é humilde em espírito é humilde para buscar em Deus a sua palavra. Quem é humilde em espírito busca uma vida de reconhecimento de Jesus em oração. Quem é humilde em espírito anseia em ouvir a voz daquele que é o soberano. Quem é humilde em espírito tira tempo para orar e para não só falar com Deus e colocar sobre ele as suas ansiedades, desesperanças e dificuldades, mas quem é humilde em espírito confia no Senhor para estar diante dele também ouvindo, em silêncio, em reflexão de sua santa palavra, em reflexão do que Deus tem dito através das circunstâncias, das pessoas e de seu povo, a quem Deus levantou para edificação mútua. Quem é humilde em espírito, para finalizar, está o tempo todo diante da pergunta: isso é correto? Isso é justo? Quem é humilde em espírito descobriu a beleza de poder viver para a glória de Deus, de poder caminhar seus dias tentando entender o que glorifica a Deus e tentando obedecer isso, de forma que isso o satisfaz. A humildade e a pobreza em espírito nos fará mais
gratos em fazer Deus feliz, porque quando Deus é satisfeito, nós estamos corretos, justos, porque tudo que Deus ama é reto, correto, bom e justo. Então, ser humilde em espírito é perguntar: isso é justo? Isso está no seu lugar? Isso está ajustado? Isso está correto? É isso que Deus aprova? Porque se Deus é bom, justo, se o prumo dele é sempre reto, se o trilho que ele coloca é sempre o melhor, eu preciso buscar e, entendendo qual é, me dedicar a andar nesse trilho. Para finalizar, buscar a justiça de Deus, vivendo em humildade, pobre em espírito, é também abandonar a minha justiça própria e deixar a justiça de Cristo brilhar sobre as minhas vontades.